Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y hoy vamos a tocar un tema súper interesante con nuestro amigo Adonirán Sánchez de la FAO, y es un tema que me apasiona mucho, es innovación en la agricultura familiar. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, la verdad es que, como decía yo en la introducción del programa, hablar de agricultura familiar e innovación es un tema que me apasiona. Es más, lo hemos mencionado aquí en el programa cuando hablamos de asociatividad, un tema de agricultura familiar. Es más, hemos invitado al señor Modesto, que es presidente de uno de los grupos de agricultura familiar en Panamá, está pendiente, pero realmente para nosotros pues es motivo de satisfacción lo que vamos a abordar básicamente con Adonirán Sánchez, que es el director regional de FAO en Panamá. Adonirán, nuevamente bienvenido a este programa. Agradecemos tu participación. El programa pasado fue un programa muy bonito, muy elegante, me han dicho, que tenía un prestigio importante porque tú estabas visitando el agro ahora, así que nuevamente para nosotros es motivo de satisfacción tenerte una vez más aquí y hablemos básicamente cuál es el enfoque de la FAO en el tema de agricultura familiar y la innovación. Primero, Óscar, novamente el agradecimiento por la invitación de estar aquí con ustedes. La FAO es una agencia de Naciones Unidas que trata los temas de agricultura y alimentación en 192 países, ¿no? Entonces siempre estamos muy atentos a esos mecanismos de comunicación como el liderazgo tuyo, ¿no? Con el canal Agro Ahora, ¿no? Y poder aportar, ¿no? Que esa capilaridad de las redes sociales es lo que hay de nuevo en proceso de comunicación. Además de felicitarte, siempre es un gusto poder estar en su programa. Gracias, muchas gracias, Adonirán. Como te decía, ¿cuál es la importancia o cuál es el enfoque realmente de FAO en la agricultura familiar y en la innovación? Desde los 70 a los 80, Óscar, América Latina es el granero global, ¿no? Así, garantiza la seguridad alimentaria global. Son países muy fuertes exportadores, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos tienen esa característica, como Panamá, Chile, ¿no? Que abrió mano da agricultura com tratado de livre comércio, então empezaram a receber muitos produtos. Pero, por lo general, é uma região agroexportadora, não? E dentro dessa análise, você vai observando que um setor se vai quedando atrás, não? A famosa agricultura familiar. Então, há muitas leis, muitos decretos presidenciais na região, como Panamá, não? Que califica o que é a agricultura familiar. Pero, essencialmente, é poner dentro da matriz produtiva, não? Um setor que contribui muito com a segurança alimentar nacional. Porque eu sou brasileiro, por portunhol já observaste, verdade, Óscar? Claro. Em Brasil, em 2003, por exemplo, o programa Ambrizero tinha uns números que eram números de vergonha a nível global. Um país com 200 milhões de habitantes, exportando para mais de 500 milhões de pessoas, não? E tinha um núcleo de 48 milhões de pessoas com hambre. Então, como equilibrar a renda exportadora, que era o motor da economia brasileira, o agronegócio, que é muito forte, não? Ao mesmo tempo, tocar esse mundo da pequena e média agricultura, chamada agricultura familiar, para cumprir, não? Com as frutas, com os legumes, com o poroto, não? Com o arroz. São produtos típicos do consumo interno, não? Então, a FAO vai, a partir dessas medidas de segurança alimentar, quando entra forte a renda de segurança alimentar nos 80, vai mostrando que uma coisa não é em detrimento da outra. Como se complementam os dois setores, a grande e a pequena e média agricultura, se combinam, mas uma com uma vocação mais interna, que necessita de políticas, não? Você foi ministro, não? Sabemos que muitas vezes a estrutura da agricultura dos países está vocacionada a exportar, não? Então, há um descuido dessa pequena e média agricultura. O enfoque da FAO é isto, não? Há soluções para a segurança alimentar, erradicar o hambre, não? Em América Latina, de los 620 milhões de habitantes, aún temos 47 milhões. Com a pandemia vai aumentar, mas nós tínhamos quase 120 na década de 70. É uma história de sucesso.
mas agora tocou fundo, verdade? Então, há que renovar, reinventar coisas com a agricultura familiar, porque el hambre se admite un número, 0. Claro, pero yo le he hablado aquí a los televidentes de nuestro programa la importancia de la agricultura familiar, o más bien definir qué es la agricultura familiar, porque estamos hablando de que existe la gran agricultura de alta tecnología, existe el mediano productor y existe la agricultura familiar, aquella que se realiza en los lugares más inhóspitos del país, en las comarcas indígenas, y que son gente que tienen vocación de producir para su consumo, pero que la asociatividad los está llevando a unificar estas medidas de producción para poder producir y vender y contribuir con el desarrollo del país. Esa estructura familiar que acabo de decir ahí es lo que ustedes en FAO le han hecho énfasis a lo largo de tantos programas, y no solo ustedes, el programa de las Naciones Unidas, el programa de los programas alimentarios de otros institutos en el mundo, África, claro. Países con problemas de desigualdad, y eso se ha enfocado y ustedes lo han hecho bien en ese sistema. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Oscar, la mirada tuya sobre la estructura, la sociedad rural es correcta, ¿no? Todos los países somos latinoamericanos, tenemos una estructura bastante desigual. Entonces miramos como si fuera una pirámide, ¿no? La pirámide de Panamá son 220, 230 mil estabelecimentos, fincas, ¿no? Hay una punta que es la agricultura, diríamos así, exportadora, consolidada, ¿verdad? Pero hay por abajo una base de la pirámide, como así aquí en Argentina, en Costa Rica, todos los países, que es un perfil de agricultura familiar pobre, que pasa hambre, ¿no? Entonces aquí la salida muchas veces no es con agricultura. Aqui é com programas sociais, com as transferências condicionais, como a hora ele comendo aqui em Panamá. Brasil foi o famoso Hambre Cero, Paraguai se chama Tecoporã, em Bolívia se chama Juancito Pinto, onde tem um foco de superação do hambre e da pobreza aqui que transfere recursos diretos às mulheres. 90% dos recursos será destinado a alimento. Não? Então, a agricultura familiar, a FAO sempre chama atenção para essa classe média rural, muito maltratada, com potencial fantástico para cumprir com a renda alimentar. Agora, essa linha de corte, Oscar, onde está exatamente? Aqui que cambia de país a país. Por exemplo, o caso brasileiro, os países de maneira geral usam 3 critérios. Não? Primeiro, mano de obra, a família é quem gerencia, gestiona a propriedade. Não? Podendo, em algum caso, contratar 1 ou 2, algumas leis permitem. Não? Segundo, renta bruta. Não?
que muitas vezes a renta bruta, 12 hectares de tomate, por exemplo, fresa, tem uma renta gigantesca. E por área é agricultura familiar, mas por renta se escapa, não é agricultura familiar. Não? E um terceiro, o tamanho da área. Então, a combinação desses três critérios vai buscando um modelo de propriedade, um modelo de produtor que produz para consumo e comercializa dentro do país. Aí aparecem os números com esse critério, verdade? Por exemplo, o frijol, quase 60%, não? E frijol se exporta pouco. Não? Legumes, quase 90%. Não? Mesmo o arroz, que é um produto consumido em nível global, são mais de 40%. Não? Então, um setor maltratado, pero que tem uma vocação pelos produtos da segurança alimentar brutal. Não? Então, essa linha de corte, por exemplo, no Brasil, cortamos com um critério, com uma lei, bastante elevado, considerando inclusive agricultores de 60, 70 hectares. O que é que nos interessava nesse momento? Que essa classe média tivesse um paquete de política, financiamento subsidiado, assistência técnica prioritária, seguro prioritário para isso, compras públicas, não? Alimentação escolar, todos os países têm, não? Focalizamos aí. Por quê? Porque essa era a estrutura que queríamos que assegurasse o hambre, a erradicação do hambre. E chegamos em 2014 e recebemos um prêmio, que é um país livre de hambre, um país gigantesco, verdade? Então, Panamá tem uma lei também que reconhece o setor, a linha de corte é um pouco mais abaixo, mas também consolida uma linha de corte. El Salvador acaba de aprovar uma lei, em Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Paraguai tem a famosa REAF dentro do Mercosul também, que aprovou uma lei modelo, marco, que vai por mesmo caminho com os três critérios, para eu sempre buscando esse setor. Não? Mas diria, Oscar, como o Estado apoia um setor social da sociedade rural. Y por eso quizás es la importancia de la FAO en la innovación de la agricultura familiar, en meter la parte agrícola, porque tiene que ver justamente con el tema de alimentario. Seguridade alimentar, o tema que mencionava bem com a agrícola. Há muitos estudos também, Oscar, do emprego. Sim. Ou seja, um financiamento de 5, 6, 7 mil dólares para uma propriedade familiar genera 1,3 puestos de trabalho. Então, esse jovem, essa ninha que ia migrar, já encontra na propriedade, na finca, um negócio. Não? E agora, o dilema da conectividade, o dilema da inovação, como que essa agricultura necessita de mais instrumentos de inovação para fijar essa gente trabalhando com qualidade de vida. Pelos jovens se va, porque encuentra na cidade algo que não encuentra no campo. Pero lo que me gusta de la agricultura familiar es la inclusión de la mujer. Ah, sí. En temas de empoderarlas, en temas de producción. Y vemos cooperativas, porque hay grupos que se han formado en cooperativas, cooperativas de las mujeres artesanas, cooperativa de pescadores, cooperativa aqui em Panamá de cacau. Eu acho que é interessante que nos estudos da FAO, quando arma o calendário agrícola, onde estão as mulheres? Muitas vezes invisíveis. Sim. Porque não tem muitas vezes documento da terra, não tem acesso ao banco, a conta sempre está no nome dos homens, não? Então é um mundo marginalizado, mas nós outros sempre mostrando que aqui há um potencial fantástico, não? Assim é. E dentro do calendário se vê muito na transformação dos produtos, os quesos, os dulces, não? Tudo que poderiam ter valor de mercado para a cooperativa, associações e tudo mais, está oculta, não? É como um caso de Honduras, muito interessante, que Honduras também tem uma política bastante agressiva com a agricultura familiar, não? E a estrutura de alimentação escolar das escolas, não? Aí é um programa de mais de 28 milhões de dólares, buscar as cooperativas das mulheres, porque toda uma sensibilidade que menino, menina está nessa escola. Claro. Então, o melhor pongo aí, a cenoura, a lechuga, nos produtos frescos, saudáveis, no poroto, pongo aí na escola, não? Então, é um tema de segurança alimentar, de formação de hábitos, de cuidar dos espaços públicos, onde está a sociedade, que necessita de cuidados, necessita de produtos especiais, não? E o hecho é, Oscar, assim, que a potência de vincular compras públicas com a agricultura familiar, como o Panamá, não? Aqui se soma o programa Estudar Sin Hambre, são 35 milhões de dólares, o programa de la Cárcel, que são 11 milhões de dólares, de hospitais públicos, estamos falando de mais de 60 milhões de dólares de alimentos que o Estado compra, que o Estado é um grande comprador. Então, como que a agricultura, as cooperativas, as associações poderiam se beneficiar
¿no? Y ese sistema de Estado comprando está por todos los países de la región. De essa diversidade de alimentos, com os hábitos, a conexão com a segurança alimentaria profunda de nossos povos. Pero yo no sé si tú manejas el tema, pero aquí en Panamá se ha estado hablando de la descentralización de los municipios. Sí. Yo soy uno de los que he hablado aquí abiertamente en el programa que yo creo en la descentralización de los municipios toda vez que podamos incluir el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria, porque hay municipios muy ricos y hay municipios muy pobres. Sí. Pero es el municipio el que puede empoderar un tema agrícola, por ejemplo, el municipio de Olá, el municipio de Aguadulce, el municipio de Los Santos, y llevarse la estructura agrícola para el municipio para que pueda ser un tema municipal. El problema es un problema de captación de fondos. Assim é, Oscar. A célula da república de nossos países é o município. Es el municipio. Bueno, e com essa tremenda capacidade de conexão social, de internet, não há que ter medo de descentralizar. E se cria, como os países nórdicos, não, comitês de tu e outros especialistas Claro. que estão mirando as contas públicas municipais. Não? E o levantamento de funding passa também por um tema de descentralização dos tributos. Na história da Latinoamérica, os tributos são muito concentrados nas capitais. Sí, não? sí, sí. Então, como que descentraliza? Saúde é um tema eminentemente municipal, da comunidade se cuidando melhor, não? Educação, sobretudo, no conselho de padre, não? E agricultura igual, não? Um sistema de extensionista que tenha 2 técnicos agrícolas dentro da municipalidade, não? Es correcto. E sistema de financiamento com fundos municipais. Yo creo que a eso vamos a tener que llegar aquí en Panamá. Así es. Ahora, ¿cómo ve la FAO el tema de la agricultura familiar con el tema de los ODS, de los de desarrollo del milenio? Cero hambre. Zero hambre. E número 12, Oscar, que é produção e consumo Producción y sustentável. consumo sostenible. Mira que data interessante, Oscar. Hoje por hoje nós outros, no mundo, quase 70% de nossa dieta vem de 7 produtos. ¿No? Ahí está la papa, el maíz, el trigo, el arroz, la soya, ¿verdad? Bueno, essa massa vegetal se cria base que se põe alguns condicionantes, alguns saborizantes e entra em fast food, a cadeia grande e gigantesca de fast food, não? Os médicos estão chamando já que não são alimentos, são produtos processados, porque passa por tantos tratamentos, tantos Claro. processamentos que já não é, já perdeu as características. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Então, o mundo necessita da agricultura familiar panameña, Nova Bugré, Cunayala, a diversidade, a Claro. biodiversidade. Nós outros estamos vinculados a mais de 4.000 plantas e animais que podemos consumir. Então, esse setor agroindustrial se tornou monótono, cerrou violentamente em poucos produtos. Por isso que aparece um problema de obesidade e sobrepeso. Então, como que a agricultura familiar dá essa oferta? A agricultura china, a agricultura asiática, a latino-americana. Pero ese es parte de un proceso con la tecnología digital, Exatamente, inovação. que ha aumentado el tener que estar detrás de un celular, tanto un niño como un adulto, no comer bien. Ese es el paso de la tecnología. Nos decía hace poco un amigo y
y conversando con mis hijas, que la generación que escuchamos radio nos estamos acabando. Sí. Y que dentro de 30 años ya aquí nadie va a escuchar radio. Entonces, la gente en la montaña escucha la radio porque es donde le llega la información de temas de salud, de temas políticos, de temas de todo tipo de cosas. Pero que viene algo digital en el mundo y no va a escapar la agricultura a eso. Exato, Oscar. Hay uma experiência global muito interessante e positiva, Oscar, assim, da cumbre del tabaco, não? Quando iniciou nos anos 70, os médicos alertavam que o sistema público global de saúde estava lleno de gente com problemas pulmonares, respiratórios, alérgias vinculadas ao tabaco. 34% da população mundial fumava, não? Entrou na cumbre, foi ratificada em ano 2000, recente, porque estamos falando de 20 anos, não? Hoje a população global bajou para menos de 14%. Por quê? Porque os estados entraram com regulação. Correcto. Então, todo esse tema que menciona de los hobbies, o acesso à conectividade, Chile, por exemplo, com o tema do consumo, já tem uma lei assim, muito dura, mas funcionário do setor privado, inclusive, adotou, etiquetado frontal. Não? Então, um consumidor em Chile, México acaba de uma parecida, vê os seios e os produtos. Não? Esse é alto em graxa, alto em sal e alto em açúcar, para todos os alimentos. Não? Então, o consumidor, aqui, então é informação ao consumidor. É um tema de regulamentação de um setor alimentar. Não? E como, por outro lado, vendem os produtos na agricultura familiar, com seios de origem. Este produto é chileno, por exemplo, não? Que tem um seio de agricultura familiar, e não tem nenhum seio. E o governo barrou um decreto que a alimentação escolar deve comprar produtos nacionais sem nenhum seio. Mira a potência de enxuflar uma agricultura familiar aqui. Então aí, nesse contexto, vai formando hábito, Oscar, claro, assim, nas redes sociais, o consumo, ¿no? Pero, ¿y cómo está apoyando FAO en temas de esta tecnología digital, de los programas de agricultura familiar? ¿Cuántos grupos están accesando ustedes aquí en Panamá? A reflexão maior, Oscar, assim, sobretudo com os 10 países que cuidamos aqui em Centro-América, estamos perguntando aos ministros de agricultura. Poderia perguntar para você quando fosse ministro, verdade? Oi, ministro, o tema maior nos territórios rezagados da agricultura familiar é um tema de conectividade. Correto. Que o Ministério da Agricultura tenha app, uma assistência técnica digitalizada, instruir os jovencitos aí. É um tema de semilla, de claro. Percebe? Então, a instrução que o FAO está dando não, é esta, né? Ojo com a brecha da desigualdade digital, que está aumentando. Então, há um vazio. Não é meu problema em agricultura a conectividade, é que sabe de ciência e tecnologia. Então, esse diálogo está cada vez mais complexo, não? Como atacar a ruralidade com mais conectividade, mais digitalização, porque o comércio está aí. Na pandemia aprendemos que a gente está fazendo comércio por redes de WhatsApp. Então, como que poner todos uma mesma plataforma? Que é impressionante a quantidade com o programa tuyo, verdade? Outros milhares de programas de tutoriais, não? Informando como produzir e tudo mais, não? Então, recua esse modelo clássico de agrônomo, extensionista, campo. Não há muitas possibilidades de conectividade por aí, não? Claro, e aqui em Panamá a renda é essa, digitalização, não? Com as comunidades Nobre Buglé, com o Banco Mundial, com o MIDES, não? O núcleo duro. Medimos e pesamos os erros de um grupo de mais de 3 mil famílias e encontramos aí quase 60% desnutrido. Claro. Então fomos à agricultura de pátio, não? Agora estamos medindo, a segunda já barramos para 38%, não? E queremos no próximo ano, 38 é muito, é pouco, mas eu tivesse que uma sequência generacional de gente com hambre. Então, se introduzimos tecnologia, digitalização, apresentamos os equipamentos, não? Com iPad, não? Selecionamos os técnicos agrícolas dentro da comunidade, são erros de indígenas, não? Aí nossos companheiros Nobre Buglé, que estão conectados, vão viver aí, não? Então é assentar nas comunidades conhecimento, Oscar, e também conectividade, não? É um modelo que quando salimos, a produção sigue, a vida sigue. Claro. Quizás esto que te voy a preguntar ahora es parte de una reflexión que hago yo y lo he comentado en el programa. Yo creo en que en Panamá se debería crear o bien un viceministerio de extensionismo y agricultura familiar o un instituto para darle una connotación de importancia
como lo tiene México con el de agricultura familiar y extensionismo, porque el 90 o el 95% de lo que consumen los mexicanos lo producen los agricultores pequeños. Sí. ¿Qué piensas tú sobre crear o puedes seguir trabajando esto? Porque bien me decías en el programa anterior que necesitamos una modernización. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Oscar, hay varios modelos en la región que yo hoy por hoy no sabería decir si es mejor o peor. Por ejemplo, el caso chileno, que conozco bien. Toda a estrutura de agricultura familiar se empaquetou dentro dele INDAP, que é o Instituto Nacional de Apoio Agropecuário, não? Então aí está a linha de financiamento, está o extensionismo, não? Claro. E bastante vinculado a planos territoriais, que aí tem uma agressividade grande, empaquetou tudo. Ele, caso brasileiro, de onde vengo, fui vice-ministro dessa área, se criou dentro do Ministério um vice-ministério da Agricultura Familiar, não? Que aí transversalizava e aí tinha acesso a sistema financeiro, teria acesso à Embrapa para inovação tecnológica, não? Se movia como vice-ministro em diversas áreas, não? O caso costarricense também vai por um ente rector, mas vinculado aí a um instituto, não? Que já existe, Paraguai e Guara já existe, então é um câmbio com o ente reitor aqui dentro. O caso mexicano tem razão, e o caso da lei, quando apoiamos por mais de 5 anos... Interrural se chama o de México. Interrural. Correcto. Aqui em Panamá, eu creio que o artículo 3º da lei de agricultura familiar aprovada, se previa um ente rector. E esse reitor, não sabíamos se ia ser o IAP ou se ia criar um vice-ministério. Essa conversa estava aí dando volta, qual seria o ente reitor. Entrou a pandemia, hoje por hoje me parece que está dentro da direção de agricultura. Creo que ya hay una ley que aprobó el gobierno sobre el tema de agricultura familiar. La 127 de febrero de 2020. Es correcto, es correcto. Estoy enterado de eso, cosa que realmente me llenó de satisfacción y comenzar a trabajar. Pero finalmente, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que tienen ustedes en los programas de agricultura familiar en Panamá? Aqui em Panamá, primeiro nós apoiamos, Oscar, essa lei, não? Então, muita consulta pública, porque as leis, aí uma crítica a nós outros latinos, que aprovamos muitas leis, mas não tem dientes, verdade? Se aprova e se olvida, não cria... É correto. Então, primeiro, a lei significa uma responsabilidade do Estado frente ao setor. Então, é muito importante, não? Assim, poner o Estado como o motor do desenvolvimento da agricultura familiar, não? E o segundo passo era a implementação, aí que entrou a pandemia, pela implementação, buscar espaço pressupostário, buscar espaço de funding e, sobretudo, política agrícola específica para o setor, financiamento, os seguros, acesso ao mercado e tudo mais, não? Então, aqui paramos não por a pandemia. Mas, em paralelo, veníamos também apoiando o Estudar Sin Hambre, que é um mercado de 35 milhões de dólares, não, com o Ministério da Educação. E, infelizmente, era um mercado que se importava, sobretudo leite em polvo, hidratava e entregava, não? Então, esse movimento de fazer
vínculo agricultura familiar dentro do programa Colmena. Nós apoiamos o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, e em Capira, sobretudo, onde foi o primeiro piloto, identificamos 2.800 famílias e mostramos, não, junto com Elmida, que existe produção. E voltando ao tema da descentralização, Oscar, o problema é que a licitação estava centralizada em Panamá. Então, como criar um mecanismo de descentralização de licitação com esse monte específico de alimentação escolar em Capira ou em qualquer outro corregimento para criar esse link. Claro. Não? Então, aí está pegado o tema. Não? E, bom, e outros temas, mas esse que comentava de Nove Buglé, de tema de tecnologia, não? De produção, digitalização, o tema ambiental, com o meio ambiente também, essa agricultura de foresteria, madeira, Panamá, va se consolidando también como Sí, el tema cambio climático es un tema que está afectando el mundo entero. Sus causas las conocemos, pero es un tema que voy a abordar casualmente aquí en un programa especial y me gustaría en algún momento contar con algunos de los expertos de ustedes en la FAO en tema de medio ambiente y de cuáles son las cosas que nos debemos abocar. Pero bueno, yo realmente te quiero agradecer porque hoy hemos tocado un tema importante de FAO dentro de los ejes de seguimiento, que es el tema de agricultura familiar y la innovación misma y del apoyo en temas de agricultura per se. Nosotros estamos muy compenetrados con eso, lo hemos hablado, creo que es el camino, la asociatividad, la inclusión de la mujer, de los grupos más vulnerables, de que hay que seguir trabajando para que estos grupos sigan produciendo. No los vamos a acabar nunca. La agricultura familiar no se va a acabar. Habrán grupos que quieren accesar a tecnología y el tema dinero, el tema financiamiento es fundamental para los pequeños grupos y habrá que hacer algo en ese sentido, pero estamos trabajando y yo creo que vamos a lograr muchas cosas con ustedes y con el futuro del país. Así que gracias a don Irán otra vez por estar aquí en nuestros programas, amigos. Hoy tocamos ese tema interesante, la agricultura familiar, así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Óscar Osorio Casal en este su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.